Muito bem-vindos e bem-vindas, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio de já número 42 do podcast Cabeleireiro Chique. Se você ainda não me conhece, Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins. Hoje, aparentemente, eu não tô tão chique, mas eu sou muito chique, certo? Eu tô com uma convidada que é minha amiga hoje, né? Vocês provavelmente já viram na thumb do evento, né? Hoje a gente vai falar... Não vai ser uma entrevista, tá? Vai ser... Eu tô olhando aqui no estúdio porque alguma coisa me chamou a atenção. Mas voltando, não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo pra gerar valor pra você que tá pensando em mudar de salão. Mudar de salão, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de país. Antes da gente seguir, já que você sabe o tema, lembra de algum amigo seu aí que tá pensando em mudar, tá pensando em mudar de salão, tá pensando em trocar de bairro, ir para uma região mais nobre, para uma região mais perto, mais bem localizada, enfim. Qualquer coisa do tipo que você souber aí, já aproveita e compartilha, envia pra ele esse episódio, porque aí depois vocês trocam, sabe? E também, se você não tiver ninguém pra enviar, pra compartilha assim mesmo nos seus stories, qualquer coisa do tipo. Não esquece de dar um joinha aí, curtir e se inscrever no canal. Se inscreve no canal pra dar uma moral e durante o episódio vai conversando com a gente, tá? Hoje vai ser uma conversa de amigos aqui, não é entrevista daquele modelo regular, tá? Eu anotei, óbvio, fiz uma pautinha aqui com algumas perguntas, mas interage com a gente, tá? E se você estiver ouvindo pelo Spotify, no final vai lá e dá sua qualificação pra gente, não sei se é assim, né? A sua classificação. Bom, deixa eu apresentar ela rapidinho aqui. Eu trouxe o maior case que eu conheço para falar desse assunto, tá? Porque ela fez uma transição de Belo Horizonte para São Paulo e rapidamente ela já estava com a agenda bombando. Isso foi um feito aí acima da média, muito mais rápido do que eu que saí só da Zona Norte para a Zona Sul. Ela teve um crescimento muito rápido. Ela que é a Hairboss, né? Host do podcast concorrente aqui, minha inimiga, brincadeira. Host do podcast Hairboss, cabeleireira no salão The Art Salon, na verdade, né? E celebridade da L'Oréal, artista L'Oréal. Muito bem-vinda, Bárbara Rabelo. Obrigada, tô muito feliz, amigo, de você ter me convidado para falar desse assunto, que eu acho que muita gente me pergunta nas redes sociais e eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso. E foi mega desafiador, né? Vamos tirar vários cortes desse podcast pra você rodar aí no seu Instagram, né? Dando essas dicas. Foi ótima essa ideia. E assim, como eu disse, né? Aqui ninguém melhor do que você, pelo menos dos que eu conheço, da geração, né? Não só que eu conheço, que eu convivi, né? E acompanhei tudo. Eu acho que foi muito fora da curva. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu pensei em algumas perguntas e aí você fala e eu falo também, que você teve a sua vivência e eu tive a minha vivência na transição. Por mais que a minha é da Zona Norte para a Zona Sul, eu falo, quem mora aqui em São Paulo sabe, aqui em São Paulo é tão grande que você de uma região para outra já tem culturas completamente diferentes. O carro que a pessoa anda na Zona Norte é completamente diferente do carro. Lá na Zona Norte eu tinha um Golf rebaixado com roda de Lamborghini, com aquele som que você anda com o vidro abaixado e a música fica indo pra fora. Você tem que passar pela lombada de lado. Sim. O banco rebaixado, assim. Lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Abaixa. Dirigir aqui assim, ó. Era um carro regular lá. E aqui da onde eu moro, hoje eu não tenho nem carro. São culturas diferentes. A roupa que usa lá, o vocabulário que usa lá é diferente do vocabulário aqui. O restaurante que você escolhe, a viagem que você faz é uma cultura completamente diferente. Então, de você sair da Zona Sul para a Zona Norte, pode ter certeza que tem muito valor aí para contribuir também dessa perspectiva. Então, vamos pela dela e pela minha. Por que você decidiu sair de Belo Horizonte, Bárbara Rabelo? Nossa, cara, eu sou movida por desafios, né, na minha vida. E rolou essa oportunidade. Na verdade, eu já namorava com o Thiago, né, e ele é paulista. Então, eu sempre tive a curiosidade do que seria trabalhar em São Paulo. E quando eu comecei a namorar, eu falei, eu quero ir pra São Paulo, né, fica aquela coisa.
E ao mesmo tempo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria vir. E ao mesmo tempo aconteceu de eu receber o convite do Ricardo Rodrigues, que me chamou pra trabalhar no Hiro, que era o salão que ele tava abrindo. Eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida, né? E nisso eu tinha uma agenda... Eu tinha indicado pra ele, por sinal. Então, ele falou que umas 3 pessoas falaram de mim pra ele e me chamou. Eu tive a sorte de ser chamada por ele, né, obviamente, pra trabalhar num salão já super legal, né, aqui em São Paulo. Mas assim, isso vem de um trabalho que eu já fazia muito lá em Belo Horizonte. Eu sou cabeleireira desde os 16 anos, né, e eu vim pra cá tem 4 anos. Então, eu já vinha num trabalho super pesado de fazer a minha marca acontecer em Belo Horizonte. Já tinha uma agenda cheia lá, então foi super desafiador. E as pessoas falavam, você é louca, você é maluca. Você já tem uma agenda lotada para daqui 2 meses e você vai para São Paulo, onde tem os melhores cabeleireiros, a concorrência é muito grande. E assim, na minha cabeça eu não tava preocupada com isso, sabe? De concorrência, nem nada. Eu acho que é muito isso do desafio, de passar por de ver o que São Paulo poderia me oferecer, de alguma forma. Eu comecei a vir atender aqui, antes de ser convidada pelo Ricardo, né? Eu já vinha sempre, tinha eventos que aconteciam aqui, eu já era artista da L'Oréal, tinha muita coisa que acontecia em São Paulo, e eu comecei a abrir minha agenda, de vez em quando. Eu tinha pouquíssimas clientes aqui. E quando eu decidi vir pra cá, que foi no final de 2019, quando eu vim mesmo pra cá, foi meio louco, assim, porque eu ia sair de uma agenda lotada pra quase nada de cliente aqui. Então, na minha cabeça, eu continuaria indo pra Belo Horizonte. E foi o que eu fiz, né? Continuaria voltando de vez em quando, todo mês, ou de 2 em 2 meses, pra atender as minhas clientes lá e conseguir me manter em São Paulo. Não foi nada fácil, assim. Eu me sentia culpada, né, de estar deixando o salão da minha mãe. Era ela a dona do salão, foi ali que eu comecei, né? Foi ali que, enfim, tudo aconteceu. E vinha aquela cobrança de eu estar, nossa, em São Paulo, eu tenho que ser muito boa, porque a concorrência é muito grande. Mas, pra mim, isso era só aquele medinho que ficava de lado, sabe? Eu gosto do desafio mesmo. O maior desafio ainda foi porque, em março de 2020, deu a pandemia, né? Ninguém esperava por isso. E eu tinha 3, 4 meses que eu tava aqui. Então, foi maluco isso na minha vida, porque quando eu tava realmente super empolgada pra fazer acontecer aqui em São Paulo, tudo fechou. Então eu tive que ficar voltando realmente pra Belo Horizonte depois de um tempo. Você já tava aqui, né? Então só voltando lá, o motivo que você saiu foi o desafio só. Você tava lá meio que, como que eu posso dizer, numa zona de conforto. Eu tava numa zona de conforto. Tava indo tudo bem. Eu comecei a criar um pouco de crises de ansiedade, sabe? Eu acordava todos os dias no mesmo horário, eu já tinha certeza da minha agenda lotada. Sabe quando você sente que falta alguma coisa? Poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, tentar algo diferente, um novo desafio. Tava muito, muito fácil já, né? Nesse cenário, eu imagino que seja o mais difícil de você arriscar. Porque, né, o nosso... o ser humano, ele é direcionado para você sair do risco, né? Para você não entrar no risco, para você não entrar essa no não desafio. Sou eu. Então você tava ali com toda a segurança. Eu penso, né? Se eu vou pensar em mim também, eu tava... Foi não sei se foi um motivo... Eu acho que foi um motivo parecido, né? Eu não tinha essa ideia do que é São Paulo, na verdade, né? Que eu brinco falar lá na Zona Norte, é como se fosse quase um interior. Não é interior, tá? É só um extremo. Mas é como se fosse quando você compara a cultura, né? Sim. A cultura da mulher sentada com a cadeirinha de praia na porta da casa, fazendo fofoca da vida do outro. É tipo assim, então você muda bastante. E eu aparentemente estava numa zona de conforto, que eu tinha um salário. Sim, eu também tava. Que eu olhando hoje, era ridículo. Mas a gente não tem noção, Só que eu né? não sabia, exatamente. É exatamente por buscar abrir esse leque de possibilidades que eu quis vir pra cá. Eu queria entender como era. E outra coisa, eu tinha me tornado artista da L'Oréal, então eu queria estar nos eventos, eu queria estar fazendo e acontecendo. Eu sabia que aqui era o lugar, entendeu? Pra mim. Belo Horizonte já tava ficando pequeno
Assim, eu já não via mais um propósito ali pra mim. Eu queria esse desafio. Eu sabia que não seria fácil, que não foi. As pessoas acham né, me ver agora, acham que, foi muito fácil pra ela. E não foi, eu vou contar. Passei por muitas coisas, muitos desafios, real, assim. Mas a vida é isso, né? Se não tiver desafio, amor, você não tá vivendo, então... Quando eu fui pra BH lá, então, você trabalhava lá ainda, não? Você tava indo, né? Você ia pro Washington lá, né? Eu atendia no Beleza Fidalga de vez em quando, né? Porque ele é embaixador da L'Oréal, acabei virando amiga dele. Aí ele falou pra eu atender lá, eu atendia. Mas era muito de vez em quando, tipo... umas 3 vezes no ano, assim. Eu acho que se for pensar, um dos maiores motivos das pessoas... Não sei se um dos maiores, né? Eu tô julgando pela minha perspectiva e pela sua agora, né? Da pessoa não crescer, não buscar não só um salário alto, uma posição, né, de destaque, um lugar de prestígio. Talvez seja a consciência, né? Porque que nem a gente tava, se você falando agora que você estava na L'Oréal e você queria crescer, talvez você começou a ver as coisas quando você estava dentro da L'Oréal e começou a conviver com outros cabeleireiros, óbvio, né? Óbvio. Você começou a conviver com outros cabeleireiros muito maiores. E a mesma coisa, eu estava da Zona Norte e eu tinha meu salário lá de, sei lá, 6, 7 mil reais pro padrão de vida, bom, né? Era muito bom. Enquanto meus amigos ganhavam 900, 1.200, eu tava ganhando 6, 7. Era, tipo, muito acima. Então, eu não conhecia outra coisa. Então, quando você não tem essa visão, então foi, tipo, bem parecido mesmo. Você entrou pra L'Oréal, começou a conviver com esses cabeleireiros. Sim. Eu fui uma viagem que eu fui, a gente tava falando agora que você tá indo... Pode abrir o negócio? Pode. Tá indo pra Rússia? Ninguém sabe ainda. Você tá falando. Tá indo pra Rússia. Eu lembrei, foi numa viagem pra Rússia que eu tive também. Que eu tava num evento de Kerastase. E aí eu conheci um monte de cabeleireiros muito ricos, que eles ficavam falando, começou a comentar de uma viagem pra África, outro pra Nova York, pra não sei o que lá. Na minha cabeça parecia que era surreal, aquilo que era mentira. Como assim? Os cabeleireiros conseguem tudo isso? E aí começou a conviver. Aí começou a dar um estalo na cabeça, né? De, isso existe, total, né? Tem uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo também cria um pouco de medo na gente, né? Porque assim, você vê tantos profissionais incríveis. Imagina, sair de Belo Horizonte, onde eu tinha muita cliente, tipo, e as pessoas me indicavam cada vez mais, e vir pra São Paulo, que já tem profissionais incríveis. E o meu maior medo também não era só isso. Eu trabalhava no salão da minha mãe, né? Era o nosso salão. Então, assim, não tinha aquela coisa de salão, né? Eu tinha muito medo de chegar aqui e não ser muito bem aceita no lugar que eu estivesse, sabe? E não foi o que aconteceu. Eu fui muito bem aceita, foi maravilhoso. Mas eu tinha esse medinho, ainda mais... Belo Horizonte não chega a ser o interior, mas é uma cidade diferente de São Paulo, né? A cultura é um pouco diferente. Lá a gente é muito bairrista, né? E aqui é outra vida, o que me fez também dar uma surtada. Você lembra, né? Quando eu dei uma surtada. Então você lá em Belo Horizonte é como se fosse a São Paulo a São Paulo, de Minas. Sim, com certeza, é uma cidade enorme. É incrível, inclusive tem cabeleireiros muito bons lá. Você falou essa de coisa de vir com medo né? Tem esse medinho, em São Paulo vai ter os melhores cabeleireiros, não sei o que lá. Essa não foi uma preocupação minha, não sei se por eu ser leonino, né? Eu sempre... E eu não tava certo com isso, tá? Eu percebi que eu tava muito errado, que era aquela coisa, né? Eu fazia o cabelo das meninas lá da Zona Norte, que é uma condição social diferente daqui também, o salão que eu atendia. Não por ser Zona Norte, né? Dentro da Zona Norte é gigante, tem várias classes sociais dentro da Zona Norte, né? Então, a que eu atendia não era pessoas de classe social alta. Então, não tinha muito cuidado com os cabelos. Então, você pegava cabelo cheio de progressiva, cabelo que tinha passado por um monte de problema, que estava quebrado, que estava arrebentado, cabelos muito difíceis, né? De você fazer. E ainda o meu salão, ele era um salão bem médio, assim, então a pessoa de classe mais baixa queria acessar, porque pra ela era caro, então ela ia só num dia pra arrumar, depois mantinha em outro lugar e voltava só pra arrumar de novo, então era só problema. Aí eu imaginava, não, eu vou pra lá,
vai ser fácil pegar aquelas Patrícias da coisa com o cabelo incrível e não sei o quê. Pelo contrário, você vai pegar pessoas que cortou com os melhores cabeleireiros do mundo. Hoje o preço do meu corte de cabelo, ela pode escolher o cabeleireiro que ela quiser do mundo para cortar o cabelo. O cabeleireiro que ela quiser de São Paulo, o cabeleireiro que ela quiser do país e o cabeleireiro que ela quiser do mundo, ela pode escolher. Sim. Então ela vai, então você tem que cortar tão bom quanto, pintar tão bom quanto, ou melhor, superado que essas pessoas. Você tem que estar sempre se superando. Então, eu vim com essa cabeça, né, de lá, que provavelmente... Comenta aí se você pensa isso, né? Tipo assim, eu vou sair da minha cidade e vou arrasar lá. Não é, né? Sim. Você vai precisar estudar muito mais. Você precisa se dedicar muito mais. Eu tive... assim, é bem complexo, assim. A gente fala... A vida não é fácil, né? E quando você quer mais desafio, fica pior ainda. Porque você sabe que vai vir muita coisa difícil, mas eu tô sempre pronta, assim. Como eu amo isso, eu gosto de sair da zona de conforto, eu tô pronta pro desafio. Mas eu tive crise de pânico, eu tive crise de ansiedade, eu achava que eu tinha que me adequar às pessoas que estavam ao meu redor, entendeu? Eu via cabeleireiro com 12 assistentes, 15 assistentes. Eu falei, gente, será que eu vou ter que ser assim? Antes eu não sabia nem que existia isso, né? Eu nem sabia que isso existia na vida. Então, assim, será que eu vou ter que me adequar, né, a tudo isso? E não, né? Hoje eu sei que não. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê um outro universo. E as pessoas pensando em trabalho o tempo inteiro, né? E aí eu tenho que fazer isso e aquilo. E você pensa, você entra nessa rotina também de estar ali 24 horas pensando no seu trabalho. É uma coisa que eu amo e eu já fazia. Mas ficou ainda mais tenso quando eu vim pra cá. Geralmente as suas ações não conseguem acompanhar esse pensamento, né? Exato. E aí me deu muita crise de pânico de achar que eu teria que me adequar. E vem todo aquele processo de autoconhecimento que a gente vive, né? E a gente vê, eu sei que você também sabe o quanto isso é importante, né? A gente se conhecer pra entender quem a gente é e qual que é o nosso propósito, porque não adianta a gente ficar olhando só pro lado e querer, né, tá ali igual a outra pessoa que tá do seu lado. Comparando, né? Não só comparando, e nossa, o fulano tá fazendo, eu vou ter que fazer também, só por fazer, e não é. Eu vim, assim, a gente sabe que, igual eu já falei, são milhões de desafios e tal, e que eu vou passar por tudo isso de crise, mas hoje, o que eu aprendi, né, com o meu autoconhecimento, que a gente tá o tempo inteiro tentando, né, buscar, é que eu tenho que ter sempre a minha essência. Quem eu sou e da onde eu vim. E eu não tava pensando muito nisso quando eu vim pra cá. Eu vim no susto, na loucura. Vamos fazer e acontecer, e fazendo modelo, e isso e aquilo, para as pessoas me conhecerem, né, fazendo trabalho de graça, igual eu fiz lá no início, né, para ser conhecida em Belo Horizonte. Mas hoje eu tô olhando muito mais pra mim, sabe? Pra dentro. De entender quem eu sou e a minha essência. Porque eu não vou ser igual ao Gabriel. O Gabriel não vai ser igual a mim. E eu sei os meus limites, eu sei o meu propósito, sabe? Mas tem uma ordem pra isso, né? Vamos supor que a gente tá conversando aqui. Vamos supor, não, a gente tá conversando com uma pessoa que quer mudar de cidade, quer mudar de região, quer mudar de lugar. Isso que você passou, daria, por exemplo, agora você aprendeu, você tomou a lição. Se você voltasse, teria como fazer diferente? Eu já me conheço aqui, vou fazer diferente. Ou você não, teria que chegar e fazer as modelos, tudo direitinho, todos os dias ver modelo pra postar? Então, eu acho que vai do perfil de cada um. Tem gente que analisa analisa todos os passos, planeja pra poder fazer. Eu sou aqui, analisa fazendo. Então, tipo assim, eu tenho que me colocar pra fazer, pra ver o que acontece, deu errado, aí volta, e, enfim, isso vai acontecendo. Mas, pra quem deseja, é que assim, eu acho que depende de cada sonho de cada um. Tem gente que tá lá em Belo Horizonte e não tem vontade nenhuma de ir. Entendeu? Não, a gente tá falando com a pessoa que quer. Que quer mudar. A pessoa que quer. Tá, mas o que exatamente? Ela quer mudar de lugar.
Então. Que seja de região, de bairro, ela quer ir para um bairro mais nobre, ela quer ir vir para São Paulo, vir para outro lugar. Teria uma ordem diferente disso? De você chegar agora eu tenho meu autoconhecimento. Se você sabendo disso agora, se você estivesse lá em BH e quisesse mudar, o que você faria diferente? Eu acho que cada um tem um processo, sabe? Eu acho que não faria muita coisa diferente, não. Não faria, Tem que, tipo assim, você vai trabalhando seu autoconhecimento depois, mas antes... Você tem que passar por isso. Sim, não adianta falar assim, agora você vai pegar um atalho. Não. O que a gente entrega aqui é que você vai acabar indo mais preparado. Sim. Né? Você ouvindo isso, tomando o que ela fala, o que eu falo, você vai fazer essa transição mais preparado, né? Não que vá pegar um atalho, porque tem que sim passar esse perrengue, tem que vir, tem que ficar trabalhando de graça, fazendo um monte de modelo, resiliência tem que ter, porque você vai fazer uma modelo que não vai te dar nenhum resultado, você vai fazer outra que não vai te dar nenhum resultado, você vai fazer outra que não te dá nenhum resultado, até você acertar uma que vai dar um resultado. E se, por exemplo, como a Bárbara falou, você quer planejar, né, a coisa ali antes, né? Você é planejadora, se qualquer coisa disso que você planejou não der certo, você vai parar e planejar tudo de novo? Não, você faz mesmo e você vai ajustando durante o processo. Imagina, você pensou, eu vou fazer tal influenciadora que vai ser o boom. Aí você vai, não faz nada, e chega essa influenciadora, você faz ela e não dá match, não bate, não dá retorno, não dá resultado. Aí você vai esperar a outra perfeita de novo. Você não vai saber, é melhor você fazer 10 e acertar uma do que você fazer uma, esperar o tempo todo de novo, não foi a que acertou, não foi a próxima, vai que vai ser a 10ª só que você vai acertar. Sim. Então você tem que fazer a torta e a direita. E eu acho que assim... E aí você vai entendendo, né? Não, e não só isso, eu acho que às vezes a gente planeja muito uma coisa e na verdade o seu caminho é outro, sabe? Eu sabia das milhões de possibilidades, mas já aconteceram coisas na minha vida que eu nem imaginava. Isso é muito legal, né? Tipo assim, você vai com a certeza de que vai ter desafio sim, mas que as coisas vão acontecer. Porque você tá se dedicando ali, de alguma forma, né? A dedicação é uma coisa clichê de falar, a dedicação e a persistência e o foco, mas é real, né? O negócio é você sempre olhar também pra sua essência. Será que eu tô... Porque o que eu quis dizer com isso quando você tá fora da sua essência, você acaba se frustrando e aí você entra em crise, entendeu? Porque isso acontece comigo e já aconteceu várias vezes. Eu sinto que eu tô fazendo muita coisa que às vezes não faz sentido pro que eu tô buscando de verdade, pelo que eu gosto de fazer, sabe? Pelo meu propósito, entendeu? Como é isso de fazer? Dá um exemplo bem claro do que você fez que não tava na sua essência. Olha... por exemplo, ficar dando muitos cursos presenciais, produzir cursos presenciais. Não é uma coisa que eu curto fazer, entende? Uhum. E eu já quis fazer, porque eu vi outras pessoas fazendo, mas não é uma coisa que eu amo, entendeu? Não é que eu não amo, eu amo dar cursos, né? Eu amo, mas a questão de produzir o curso, enfim... eu acho que não é uma expertise minha, sabe? Eu gosto de ter... alguém me contratar e fazer, entendeu? Acho que a gente tem que buscar coisas que estão no nosso alcance e que fazem sentido pra nossa vida, entendeu? Eu não tenho que achar que eu posso fazer tudo. Porque o fulano tá fazendo, porque... Enfim, só por fazer. Eu tenho que fazer também porque tá no meu propósito, sabe? Por exemplo, o Hair Boss. É uma coisa que tá muito no meu propósito, né? De alavancar a carreira dos cabeleireiros, de trazer mais conhecimento, de trazer a voz deles, de mostrar as possibilidades, porque foi o que eu sentia, foi o que eu senti lá atrás. Eu queria muito poder ter a oportunidade de estar assistindo um podcast como esse antes, lá no início, quando eu comecei, entendeu? Então, acho que é isso, esse é o meu propósito, sabe? Então é você entender, você tenta aqui, não é isso, você tenta ali, não é isso, mas é bom você sempre estar olhando para sua essência, porque não vai fazer sentido se você for testando só porque o outro tá fazendo, entendeu? É legal, né? A dificuldade de cada um não é a mesma, que eu também tava, por isso que eu perguntei, né? Porque eu queria realmente entender o que você faria fora da sua essência, porque eu parando pra pensar aqui, eu acho que eu nunca fiz nada que
Que eu não julgasse que era o que eu deveria fazer, sabe? Como assim? Tipo, você foi louco, fez os cursos porque você via as pessoas fazendo, não era uma coisa que você gostaria. E eu acho que pelo menos esse problema eu nunca tive. Sim, mas às vezes outras coisas, por exemplo. Qualquer coisa, assim. Você foi pra um salão, você foi ter o seu salão e depois voltou. Tipo... isso aí eu fiz sem querer. A gente ficou tentando me convencer. Mas foi um caminho eu já que sabia... você seguiu, que você sentiu que precisava acontecer. Não senti que precisava acontecer. Não. Que bom. Mas você foi, entendeu? Eu tinha certeza que não tinha nada a ver. Eu aceitei. Sabe quando você tem uma intuição? Mas aí, tá vendo? Você sabe que vai, e aí você foi contra o seu... Mas aí, tá vendo? Você foi contra o seu propósito, entende? Não, nada a ver. Então é bom a gente se escutar, de certa forma. É isso que eu tô falando. E aí você presta atenção. Você viu que fez merda. E volta. Resolve. Não, tipo assim, não vou dar o braço a torcer. Não vou voltar humilhado. Nossa, teve coragem de voltar atrás. Foda-se. Sim, eu acho que você tem que estar feliz. Exatamente. Você sai. É legal você sair voltando lá, né, da Unfold, quando tava lá no começo. Sai sempre de porta aberta, né? Sempre na moral, trocando ideia. Você sai, você explica lá que já não faz mais sentido, né? Que às vezes até de todo lugar, todo time muda, né? Eu tava conversando com um dos meus meninos ontem, né? Que a gente teve até cliente agora que chegou, falou, nossa, tem bastante gente diferente, né? Que você chegou num lugar com o time e talvez esse time não vai ser mais o que te leva adiante. E você talvez nesse salão que esteja hoje, não é esse time desse salão que vai fazer esse salão crescer, né? Precisa dar uma renovada. Você também não é mais a pessoa de antes, né? Então, você, pra mim, também é um case de, tipo assim, de transformação de um profissional, entendeu? Você vai mudando a sua mente, você vai estudando, você vai buscando mais conhecimento e se conhecendo, tudo vai mudando ao seu redor, de alguma forma, né? Eu acho que foi muito bom pra mim ter vindo pra cá, sabe? De tudo, eu amadureci de todas as maneiras possíveis. Eu tinha uma vida muito confortável lá, trabalhava, ganhava meu dinheiro, ganhava bem, fazia o que eu queria. Mas eu precisava de um desafio novo e vir pra cá me abriu as portas pra coisas que eu nem imaginava. Vai dar palestra na Rússia, né? Cazaquistão, olha que louco. 4 masterclass. Quem diria, né? Pois é. E aí são coisas, tá vendo? Que eu jamais poderia imaginar que poderiam acontecer na minha vida. Mas essa coisa de voltar pra mim entender, não, tô no caminho certo, é isso que eu gosto de fazer, eu tô feliz. Porque isso é o que importa, né? Não, eu posso falar, não é querendo falar não, né? Mas São Paulo que tá essas oportunidades. Acontece em outro lugar? Acontece, mas muito menos provável, né? Total. Muito menos provável. E, foi a melhor coisa, assim, eu mudei a minha vida vindo pra cá. E igual eu te falei, aconteceram muitas coisas, muitos desafios, crise de ansiedade, crise de pânico, achar que não vai dar certo, medo, não sei o quê. Mas você vai assim mesmo. Quem tá pensando em mudar, principalmente se for pra São Paulo, já prepara que você vai passar por isso. Muita vai sofrer, vai surtar, mas aí você tem possibilidade de ganhar bem pra poder pagar psicólogo, ganhar bem pra pagar psiquiatra, pra pagar remédio, pra pagar spazinho no final de semana. É bom a gente buscar o autoconhecimento, né? Porque aí a gente vai entendendo quais são os nossos limites. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Porque é o que eu tava falando, você tá ali vivendo, você sabe que tem os desafios. Você tá ali vivendo, mas você tem que estar feliz. Antes de você mudar, Bárbara, qual que você acha que você acredita que foi o seu maior desafio? Antes de você tomar, não antes de você mudar, antes de você tomar a decisão. Porque provavelmente, não sei, né? Talvez se você é aberto, se você se preserva, assim. Você comentou com alguém que você tinha uma ideia, comentou com uma cliente, comentou com uma irmã, comentou com a mãe, que você tinha esse plano, comentou com o fofinho. Sim, eu falo pra todo mundo. Antes de você falar, qual que você acha que foi o maior desafio em relação às pessoas apoiarem ou irem contra? Cara, assim, eu sou uma pessoa bem família, assim, e eu trabalhava no salão da minha família, da minha mãe, né? Então, acho que o mais difícil foi a culpa que eu senti de estar largando a minha família.
é como se eu tivesse, tipo assim, deixando eles de lado, entendeu? Isso era uma coisa que você inventou na sua cabeça ou eles deixavam você te faziam se sentir assim? Olha, em alguns momentos eu me senti assim mas eu não acho que era por mal. A minha mãe, ela assim, sentiu muito, sabe? Não era por mal. Óbvio que ia fazer um rombo no faturamento do salão, porque eu era a cabeleireira principal. Então, não só por isso, né? De eu não estar lá, né, ali com ela. Minha mãe é canceriana, amorzinho, família. Ela gosta de ter os filhos aqui perto. Então, em alguns momentos, sim, eu escutei coisas que me fez refletir, pensar, mas a minha vontade era muito maior. Tipo, eu me senti culpada. Eu vim me sentindo culpada, eu vim com medo mesmo. Porque eu sabia, eu tinha esse propósito na minha cabeça que ia dar certo, que eu ia fazer acontecer. Mas era culpa, era medo, era ansiedade. Cara, eu dei um rombo no faturamento do salão. Como é que meus pais iam, né, sobreviver lá? Então, eu fui fazendo o que eu podia. Eu ia lá de vez em quando, né? De 2 em 2 meses, eu atendia. Antes de eu tomar a decisão também, quando eu comentei lá em casa, também todo mundo foi contra, né? Minha avó, minha mãe, porque eu tinha desses relógios que tá vibrando com a mensagem. O meu eu tirei, aí a gente amigo. olha, né? Sem, né não vai fazer nada, não vai responder, não vai fazer nada, mas olha, né? É a chefa, a Lucinha. Ela tá assistindo o episódio dela. Então, elas não queriam, porque é aquela mentalidade, né, antiga. Pô, você tem uma segurança aqui, né? Sim. Uma segurança, Mas salário. Meu pai, ele foi uma pessoa que ele me incentivou bastante, sabia? Mas é porque ele é muito assim. Ele foi assim na adolescência dele. Ele é essa pessoa. Eu puxei muito pra ele. Mas ao mesmo tempo, ele não queria me ter longe, né? Ele falou, ai filha, eu sei que vai ser muito legal pra você. Nossa, São Paulo é o centro do Brasil. Você se preparou financeiramente? Não muito, não como eu gostaria, até porque depois veio a pandemia, né? Então, ferrou com tudo. Eu consegui sobreviver, né? Durante esse tempo até o início da pandemia. E depois ferrou com tudo. E isso é outro aprendizado. Né? Eu tava ali com na minha família, né? No salão da minha família, que nunca teve uma organização financeira. Que eu nunca passei por isso. Lá é uma mistura danada de conta de casa com conta do salão. E sempre foi essa loucura. Eu vivi isso. Então, pra mim também era isso. O normal, né? E só aqui eu consegui começar a aprender sobre. Né? Eu saí de lá sem me preparar zero, né? Mas também, né, Zona Norte pra cá, se eu desse ruim, era só pegar um ônibus e voltar pra casa, né? Eu fiz isso mesmo sendo em Belo Horizonte, amor. Eu ia sempre, todo mês eu tava lá. Aí eu cheguei uma hora de eu ficar também sem ter... Não, isso é o errado, né? A lição que a gente dá de novo aqui, ó, pra vocês verem, é pra vocês fazerem isso mais preparado, porque vocês vão passar pela mesma coisa. Chegou uma hora da transição de não ter cliente, não ter nada, que é um dia você trabalha, outro você não trabalha, tem vez que você não atende 2 dias seguidos. E aí eu não tenho dinheiro nem pra pagar aluguel. E aí fui dormir na casa de um amigo, ficava no sofá de um amigo e tal. Nem sempre é o errado, eu acho que às vezes tem que acontecer até pra gente aprender, sabe? Porque só na necessidade que a gente vê o quanto é importante. E a gente não tem uma educação financeira na escola, o que deveria acontecer, né? Ter uma educação financeira na escola. No Brasil, isso não existe, né? Então, na necessidade que a gente, né? A gente eu dei sorte, né? De fazer boas amizades, assim, de poder... ficar dormir num sofazinho, uma coisinha, até estruturar de novo. E sabe o que é legal também? A gente começa a atender clientes tão incríveis que a gente aprende tanto com elas, né? Não, e assim, tipo, de te ensinar mesmo. Eu aprendo muito com as minhas clientes. Eu tenho cliente do mercado financeiro, disso, daquilo. Advogada, né? Você também deve atender uma galera. Não, hoje eu tomei uma lição aqui que eu anotei que eu não vejo a hora de usar. Em negociação aqui de uma cliente que me falou, imagina, não é Gabriel, maravilhoso? você não pode isso. Eu amo a nossa profissão também por isso. Tipo, a gente conhece pessoas incríveis, a gente aprende todos os dias. Eu queria te perguntar a dificuldade, né, em 3 pontos, né? Era essa, antes de você mudar, né? Essa da questão da pessoa apoiar ou não, que provavelmente vocês passam isso aí, né?
durante... Pô, você acabou de mudar durante o processo ali, não durante o processo, depois que você tomou a decisão. Pô, tomei a decisão, eu vou. E aí, tipo assim, qual que foi a maior dificuldade no preparo dessa transição? E a maior dificuldade depois que você tá no lugar? Cara, você não consegue trabalhar sozinho, né? Eu já tinha 3 assistentes lá. E aí, quando eu vim pra cá, eu tinha pouca cliente, não dava pra ter 3 assistentes. E aí você buscar essas pessoas que tivessem os mesmos valores que você, que fosse sua parceira ali, né, o seu parceiro, pra ser o seu assistente, é muito difícil. Mas já de cara você ia pegar assistente? Não, então, aí no início eu comecei sozinha. Isso era um desafio pra mim, porque eu já tava acostumada a ter 3 pessoas me ajudando, e ali eu ia ter que fazer tudo, né, isso mas foi bom, porque me fez repensar em vários processos do meu processo de fazer cabelo. Que você coloca a mão, né? Você coloca a mão em tudo. Eu coloco a mão em tudo, geralmente, te faz repensar em várias coisas pra melhorar, obviamente. Isso foi um mega desafio, montar a equipe, e aqui é diferente. Aqui é muito diferente. A forma que você lidera, né? Os assistentes em São Paulo, eles são cabeleireiros. Eles sabem fazer muita coisa, né? Então... É um desafio ainda pra mim. A gente é líder, né? Então a gente tem que estar o tempo todo num jogo de cintura de várias coisas. A gente até já trocou muita figurinha sobre isso, né? Porque, eu tô o tempo todo aprendendo, não é fácil. E eu sempre tento dar o meu melhor, assim, em tudo que eu faço. E ser uma pessoa boa e ajudar as outras pessoas, enfim. Mas cada dia é um desafio. Isso de trabalhar completamente sozinha foi bem louco, porque além de trabalhar sozinha, ali no colocar a mão na massa, você tem que responder, você tem que fazer vídeos e postar. Por quê? Como é que você vai atrair suas clientes ali num lugar que é totalmente novo pra você, sem fazer a divulgação do seu trabalho? Não dá, né? Foi mega desafiante essa parte. Nesse ponto... eu vejo essa dificuldade muito maior hoje. Eu lembro quando eu tava ali sem cliente, com 0 assistente ou 1 assistente talvez, eu pegava uma cliente e fazia tipo um conteúdo muito maravilhoso, ou vários conteúdos nessa cliente, porque eu tinha tempo, né? Uhum. Aí eu conseguia responder todas as mensagens, eu conseguia... Mas é novo, é diferente, entendeu? Por isso é desafiador também. Agora hoje, fica meu WhatsApp aqui, às vezes eu respondo uma vez por semana, um monte de mensagem. Foi sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, eu vou respondendo de uma vez. Hoje é muito mais louco. Não falo mais. Aí conteúdo de Instagram, quem me acompanha há muito tempo, vê que eu produzia muito mais conteúdo, eu falava muito mais, os stories falava, na época tinha o IGTV, né, fazia os vídeos de 10 minutos falando pro feed toda semana. Não, isso, o tempo você hoje não dá mais. O tempo você tem a mais, né, mas assim, é tudo novo. É tudo novo. Porque eu não fazia essa parte. Não fazia. Antes. Eu também não. Eu tive que me readequar de todas as formas pra atrair o máximo de cliente. E outra coisa que também é uma dica boa, acho que quando você tá num lugar novo, você tem que se dedicar muito pra sua cliente, assim, porque ela não só que vai te divulgar, né, porque ela se puder não usar assistente, nem usa assistente. No início nem tem necessidade. É melhor, tanto. Que você vai ficar presente do lado dela o tempo inteiro. Eu acho que o atendimento é muito importante, a gente fez um post sobre isso lá no Hair Boss, inclusive. A maioria das clientes dessa pesquisa que eles fizeram dão muito valor pro atendimento, mais do que o serviço. Óbvio que o serviço tem que ser de qualidade, tem que ser incrível, mas o atendimento é mega importante. Eu ainda acho que não precisa nem ser incrível o serviço, ele pode ser bom. O atendimento precisa ser incrível. O atendimento... O serviço não pode ser ruim. Não pode. Mas se ele não for incrível, o atendimento vale mais do que o serviço incrível e o atendimento ruim. Sim, mas aí, quando você olha no detalhe o cabelo, você tem uma qualidade de serviço, ela vai lá na padaria e vão parar ela pra perguntar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um complemento dos dois. Você tem que ter um ótimo atendimento, você tem que estar ali presente com essa cliente, dar carinho pra ela, que geralmente é isso que elas querem,
tem que dar carinho pra ela, você tem que dar atenção pra ela e fazer um bom trabalho que vai ser reconhecido na rua, entendeu? Ela vai falar pra família dela toda e não só falar. Tem esse plus dela tá na rua e alguém parar ela pra perguntar onde ela fez o cabelo. Então, essa dedicação do atendimento e acolhimento que você faz para sua cliente, junto com um bom trabalho, te faz ganhar muitas clientes. Eu acho que esse foi o meu minha maior dedicação aqui em São Paulo. Sabe qual eu acho que um desafio muito grande é manter a energia? Total. A energia, porque você chega muito empolgado, muita energia, feliz e não sei o que. Aí você passa uma semana, 2 semanas, aí você vê que você não tem cliente num sábado, todo mundo trabalhando igual louco. Aí você fica triste, aí no outro dia você, chegou a terceira, aí você quer ir embora mais cedo, você quer chegar mais tarde e não sei o que. E não pode, tem que... Essa é a parte mais difícil, você manter o mesmo humor, a mesma vibe, a mesma energia de que o dia que você não tá fazendo nada, você ir recolher o cafezinho da mesa do outro, sim, você varrer um chão, limpar um lavatório que tem toalha, recolher toalha, colocar atrás do lugar e se ocupar. Eu acho que os dois são difíceis, assim. Quando você tem muita cliente, você fica muito cansado, né? A sua energia vai. Mais rico, mais cansado e rico. A sua energia vai. E ao mesmo tempo, quando você não tem muitas clientes, dá vontade de ficar mais um pouquinho em casa. Não sei o quê. Aí você não se dedica... Pode não se dedicar tanto. Então, tem que ter essa persistência de estar ali no salão. Você tem que estar presente no salão. Que atrai, não né? adianta. Parece um negócio... Tem pouca cliente, místico, mas ali. Atrai. O dia que você tá no salão, pode ser que não venha ninguém. A hora que você tá fora, vai ser a hora que vai chegar alguém. Então, não esteja fora nunca. Esteja sempre no salão. É muito desafiador, porque dá muita vontade de... vou ali almoçar com fulano. Arruma modelo, fica 12 horas com a modelo, faz o cabelo, penteia e despenteia. Aí penteia de novo. É isso, foi o que eu fiz. Enquanto eu estava aqui... Então é meio que uma fórmula, né? Porque se você fez, eu fiz exatamente igual também. Era modelo, era cabelo de graça, não podia deixar a cadeira vazia. Eu tinha até vergonha de deixar minha cadeira vazia e olhar para dos outros cheia. Então eu ocupava e postava e fazia conteúdo. Isso, o digital é muito importante, é a nossa vitrine, né? Agora, aí você já estando lá no salão, assim... Um desafio que eu queria saber, você já falou nisso, né? Mas dá mais um detalhe um pouco nisso. De você chegar de um convívio social, vamos dizer. De você chegar num lugar e beleza, a pessoa te recebe bem, que você tá ali, é nova e não sei o que, e daqui a pouco a pessoa vê que você tá indo bem. Ela continua te tratando bem, você passou por isso, teve algum problema da pessoa te ver crescendo e você se sentir meio incomodada, a pessoa se incomodar, às vezes, talvez, eu vejo que tem mulheres que falam que se incomoda quando ela é bonita, tem uma aparência, que já sobressai em algumas outras. Olha, fala a verdade. Já me perguntaram sobre isso. Eu acho que eu não sou a pessoa que fica prestando atenção no que tá acontecendo de kikiki no salão, sabe? O meu primeiro talento é ser positiva. Então, assim, eu posso não estar num dia bom, mas eu sempre vou tratar todo mundo bem. Então, assim, não tem distinção de nada. Eu vou estar sempre alegre e vou te falar uma palavra que vai ser boa pra você de alguma forma, porque essa sou eu. Eu sou positiva completamente. É o meu primeiro talento. Eu descobri isso no livro. Depois eu vou. Mano, Só que... Ó meu band-aid, o corte do dedo, né? Aquele clássico corte no dedo. Só que eu sei que existe... existe aquela coisa de, nossa, olha só, ela tá atendendo cliente. Olha só, ela tá cheia de cliente, acabou de chegar no salão. Óbvio que existiu. Mas eu não fico prestando muita atenção nisso, sabe? Eu fico tão focada nas coisas que eu preciso fazer, no meu trabalho, que eu não presto atenção no que os outros vão pensar, no que os outros estão falando ou vendo. Isso pra mim, tipo assim, eu não ligo, de verdade, eu não ligo. E eu vou continuar tratando a pessoa muito bem, porque essa sou eu e eu quero manter a positividade e a energia boa ali no ambiente que eu trabalho. Eu sei que existe
E já existiu, mas nunca me afetou de certa forma, nunca me baixou a energia, nada. Eu acho, é muito engraçado você falando isso, eu tô pensando aqui, né? Eu também foi exatamente igual. E assim, eu converso com muitos cabeleireiros aqui, né? Toda semana, toda segunda-feira, você tem um episódio. E não só aqui, no salão também, a gente tem muitos cabeleireiros grandes lá no Salão 838. Tem vários cabeleireiros lá, maiores do que eu, e não são famosos, não são de Instagram, não são nada. E se você for reparar, todos os que alcançaram alguma coisa, o que a gente chama de sucesso aí, né, que é ter salário alto, ter destaque, ser reconhecido, ter prestígio, tem basicamente o comportamento parecido. Eu ouço muitas pessoas falando desse negócio, esse lance da inveja, das pessoas quererem tombar. Ai, a pessoa vê, não pode crescer. Ai, não pode não sei o quê. Não se preocupe. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu nunca vi nada disso lá no salão. Nunca vi. Não vejo. Eu não tenho dúvidas que existe, mas existe também a pessoa que te apoia e coisa. E se você dá foco na pessoa que te apoia, não sei o que, você só vai perceber isso. Exatamente. Você só vai perceber, você só vai dar o apoio e vai receber o apoio. Se eu começar a dar foco em todo mundo que tem inveja e que não quer que cresça, que não sei o que, com certeza eu vou estar ali, vou estar carregando essa energia, vou reparar e isso vai me afetar sim. Então, eu acho isso uma bela justificativa para você ficar na zona de conforto. É bem gostoso você olhar e falar: ai, a pessoa tem inveja, não sei o que, aqui não dá para crescer por causa disso. É gostoso, é até melhor do que você não perceber isso e ter que trabalhar duro. Ou então, nossa, aqui tem uma energia ruim, as pessoas ficam me olhando. Não existe isso, cara, você faz o ambiente do seu trabalho. Vai existir pessoa invejosa? Vai existir kikiki? Eu tô no salão lá um dia, pô, beleza, a minha cliente sentou numa cadeira que não é minha. Chega uma profissional lá e fala: a minha cliente tá chegando, a cliente vai chegar daqui, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, não tá ali. A cliente vai chegar e é grossa que a minha cliente pede pra minha cliente sair. Eu vou lá, peço desculpa e coloco ali outra cadeira e continuo fazendo o meu trabalho. A minha cliente vai reparar que a pessoa que fez isso é uma ridícula e eu não vou falar nada, eu só vou continuar atendendo minha cliente e pedir desculpa. E vou continuar. E não dou foco nisso. Eu dou foco numa pessoa que chega e me recebe bem, não sei o que lá. Agora, se a pessoa fez isso, aí a outra pessoa, eu no caso, chego lá e falo: mas a cadeira não é sua, a cadeira é do salão, a minha cliente vai ficar assim. E aí você, nessa energia, no final do dia, um virou a cara pro outro. Eu nem lembrei que ela me falou isso no final. Eu vou lá no outro dia, vou dar bom dia de novo, vou cumprimentar. E a minha energia continua boa e eu continuo crescendo. E a dessa pessoa se mantém lá embaixo. Então, é assim, existe, só que eu não dou foco. Eu não dou foco. E é uma coisa, pelo menos pra mim é natural. Se pra você não for natural, a consciência é o primeiro passo. A partir de agora que você tem essa consciência de que é possível você olhar o outro lado, começa a repensar se faz sentido. Bater o pé aqui. Esse carrinho não pode sair daqui. Tudo bem, o carrinho fica aqui e eu faço aqui. Eu acho que, assim, pra gente é muito intuitivo, né? Porque você também é assim. Pra mim foi sempre muito intuitivo. Eu sempre dei foco nas coisas que são positivas pra mim. Porque é o meu primeiro talento. Eu quero falar sobre isso porque é muito legal pra vocês identificarem quais são os primeiros talentos. Isso é uma dica muito boa. Eu sempre dei foco pro que era positivo pra mim. E as coisas vão acontecendo. Por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já era cabeleireira. Eu trabalhava no salão da minha mãe e eu comecei a fazer muito penteado. Eu adorava criar penteado. Comecei a atender cliente até na casa delas, ia atender noiva e tudo. E eu senti a necessidade de fazer um curso de maquiagem. Eu fui pra Nova York fazer um curso. Eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem, foi um curso de automaquiagem na Contém um Grama, de R$300. Comecei a fazer maquiagem dali. Eu sempre tive um pouco de habilidade, né, com isso. Mas eu falei, não, teve um momento que eu falei, não, eu vou ter que fazer um curso mais profissionalizante. Eu coloquei na minha cabeça, vou fazer um curso na Makeup Forever, lá em Nova York. Eu não tinha R$1, amor, na minha carteira, você não tá entendendo. Começou a aparecer cliente, porque eu decidi que eu pedi meu tio pra pagar a minha passagem no cartão dele, e eu ia pagar ele. E aí, as coisas foram acontecendo de uma maneira. Então, eu acho que isso foi muito intuitivo de mim, mas quando você coloca esse propósito de uma forma positiva e vai focando nas coisas boas,
as coisas vão fluindo de uma maneira que a gente nem imagina. Assim, eu puxei o sotaque agora, nem imagino. E eu acho que pra gente é intuitivo, mas é legal ter essa consciência. E fazer com intenção, né? E fazer com intenção, porque tem muitas pessoas que não têm isso intuitivamente, mas a partir de agora podem. Não, deixa eu focar no meu, pessoas que me trazem boa energia, pessoas que me fazem o meu dia melhor, né? Que as coisas vão fluir, né? De alguma forma. Parece uma coisa muito de positividade tóxica, né? Mas não é. É energia. Lá no salão, eu descubro às vezes que tem pessoas que me odeiam porque alguém me conta. Outro dia um cara passou e foi lá me falar que eu tava bloqueado no WhatsApp dele, porque ele tinha me bloqueado e eu não tinha percebido. Porque eu não tinha mandado mensagem, não tinha nada, nem passou na minha cabeça. Eu continuava falando com ele. Aí ele foi te contar que... Aí foi me contar que eu tava bloqueado. Ai, gente. Porque eu não percebi. Então é exatamente isso, não dá foco. De vez em quando a pessoa fala que, assim, por exemplo, quando eu entrei no salão lá, era pequeno, não sei o quê, tímido, né? Não falava com as pessoas, não sei o quê. Aí beleza. É tímido, não sei o quê. Aí a partir do momento que você cresce um pouco, você é a mesma pessoa. Só que aí você não é mais tímido. Porque você tem um faturamento, você é arrogante, sem educação. E aí depois descobrindo isso, eu vou lá e faço questão, né? Faço um esforço, que começo a trabalhar isso, de começar a falar com um, falar com o outro, falar não sei o quê. E aí muda o jogo, pra ter sempre essa energia... Sim. Positiva. Total. Você não é de falar bom dia pras pessoas, não por não educação, porque é o seu jeito assim mesmo, só que as outras pessoas são. Tem gente que precisa desse bom dia. Então você vai ter que fazer o quê? Se adaptar, se habituar. Se você quer crescer, precisa se habituar. Sim. E criar esse hábito, né, de falar bom dia pra todo mundo. Porque a pessoa que não é de falar bom dia, ela não vai ficar incomodada com bom dia. Só Sim. que a que fica incomodada de você não falar. Sim, né? Com certeza. Então fala pra todo mundo. Eu acho que tudo é uma evolução dentro da gente, né? E assim, tudo é o que você quer emanar pro mundo. Tudo que você emana vem de volta pra você. Como que é isso de novo do seu primeiro talento aí? Vou contar, é assim. Tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Você já viu ele? Não? Amigo, você tem que fazer, muito legal. Eu vou ver. Você compra o livro, lá na última página tem um códigozinho que você coloca no site deles, no Gallup, e você faz um teste pra saber os seus 5 principais talentos. E aí, a partir daí, eles te falam como é a pessoa desse talento, como eles dão exemplos de pessoas que têm esse talento, vivendo histórias, e te falam como que é você conviver com esses talentos e como é as pessoas que convivem com alguém desse talento. Então, te dá muito mais autoconhecimento, porque esses 5 principais talentos... É tipo aquelas 5 linguagens do amor, né? Tipo, ele te ajuda, assim, te dá uma guia, como se fosse a ferramenta, assim, eu digo. É, uma ferramenta. Mas as 5 linguagens do amor, geralmente você tem uma que é predominante, uma ou duas, não sei. Os seus 5 primeiros talentos estão em você, é o seu DNA, nunca vai acontecer de não existir, entendeu? Mas, você conhecendo eles, você pode explorar eles, e você pode também ler os outros talentos e ver aquilo que você gostaria de melhorar. E é exatamente sobre o que a gente estava falando. A pessoa que às vezes não tá acostumada a ser uma pessoa que é positiva e que recebe bem as pessoas e que é agradável e que é gentil, pode desenvolver isso de alguma forma. Mas se ela sabe quais são os principais talentos dela e naquilo que ela não é tão forte, ela tem a capacidade de melhorar. Por isso que é legal esse teste. É muito bom esse lance da educação, assim, você ter de conhecimento, porque o que você não conhece, né, você aperfeiçoa. Eu consegui fazer isso de forma empírica, né, aprendendo ali na prática, mas talvez se eu tivesse lido esse livro, eu conseguiria ter resolvido isso antes. Eu tava conversando ontem, não lembro com quem eu tava falando ontem, que eu tava falando sobre minha educação na Zona Norte, né, que... eu não sei, eu posso estar errado, né, mas pela minha experiência, né, de vida, né, pela minha perspectiva, quanto mais pobre, mais tem um lance com sexo. Pelo menos isso dentro da minha experiência. Como assim? Eu vejo assim, tipo assim, quanto mais pobre na favela, é o que mais tem filho. As pessoas parece que transam muito. Eu transava com todo mundo o tempo inteiro. Mas acho que talvez tenha mais tempo.
Não sei. Não sei, é uma coisa que você... É o seu, meio que o seu lazer, o seu outra coisa, você sai... Você refletir sobre isso. Pra transar com todo mundo. Aqui eu vejo as pessoas conversam de outros temas lá, minha roda de amigo era tudo aqui, é sexo, droga, sexo, não sei o que, sei que lá, era tipo isso. Mas eu acho que também o seu interesse muda. Porque assim, o conhecimento também é sexo. É uma coisa atraente, entendeu? Então, tipo assim... Muda um pouco. Mas sei lá, eu acho que assim, na periferia era praticamente isso, tudo. Então, e aí transava com cliente, com funcionário, não sei o quê. E isso era uma coisa banal. Sexo era uma coisa banal, não era uma coisa que você, vou conhecer a pessoa, transou no primeiro encontro, não sei o que, nem existia essa pergunta. Era uma coisa banal, qualquer coisa, assim, que você fizesse lá no bairro, assim. Eu acho que é bem isso mesmo, que se você ouvir as músicas de funk, é a pessoa oferecendo sexo, troca de sexo, e isso se fala o que se vive, né? E essa música vem da periferia e depois acessa outros lugares. E aí, quando eu cheguei na Zona Sul e eu fazia o cabelo da minha cliente, a cliente, primeira vez que sentou na minha cadeira, eu perguntava isso pra todas. Eu falava assim, terminava o cabelo, né? Olhava no espelho, nossa, ficou bonita, vai dar hoje, né? Hoje, olhando isso, é uma pergunta ridícula, mas naquele contexto não era. Era uma pergunta normal. Vai dar hoje, né? Vai sair que esse cabelo vai dar. Primeira vez que você entrou na minha cabelo, pode falar pra todas. E aí eu fui vendo que, sei lá, talvez a pessoa não gostasse, outra não. E eu fui me adaptando. Não perdi a essência, sou o mesmo, faço piada, faço alguma coisa, só que não uma coisa que hoje seria julgado talvez até como um assédio, né? Sim. E aí eu fazia o cabelo dela, e aí, vai dar hoje? Sei lá, talvez ela se sentisse desconfortável, né? Mas só que pra mim era... Sabe banal. o que eu acho? São muitas coisas, né? A gente tem... Acho que é uma coisa que é meio instintiva do ser humano animal, né? Que tá ali, é aquilo ali. Rola o tempo inteiro, é aquilo. É do animal, o ser humano. E quando você... Tem até um negócio que fala que quando você vai tendo cada vez mais conhecimento, você reflete muito mais sobre os assuntos, sobre as coisas na sua cabeça. É muito mais abrangente na sua cabeça as suas reflexões. Isso até te deixa maluco. Dizem que o ignorante é que é feliz, né? Porque ele aproveita a vida e não tem muito o que refletir. E quando a gente passa a não volta cada atrás vez mais, né? mais conhecimento e não tem como voltar atrás, você se embanana até nos seus pensamentos de reflexão ali, que te deixa com crise de ansiedade, disso, daquilo. Então eu acho que é muito por esse caminho de tipo... ali a gente vê do ser humano... carne e animal, sabe? Talvez, não sei. O conhecimento, ele te dá outras possibilidades de outras coisas, de reflexão, blá, 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 blá. Entendeu? Sei lá, pode ser isso. O ponto que eu quis dizer não era nem em relação ao sexo, era em relação a... Eu aprendi a fazer isso, entendeu? Na minha cabeça aquele era um comportamento regular. E eu aprendi que não, eu termino o cabelo da pessoa. E aí, você vai passear hoje? Mas o público é diferente também. É diferente. Então, e aí se você é essa pessoa que você tem esse palavreado vulgar e você pode ter na sua cabeça, eu sou Gabriela, eu nasci assim, esse é meu jeito, vão ter que me aceitar. Dentro do seu ambiente. Aí você vai fazer sucesso lá onde você quer. Se você quer estar num outro lugar que o ambiente é diferente, é importante você se adequar, né? Óbvio, Sim, que nem eu falo, total. não perde a essência, mas eu vou lá perguntar, e aí, já arrumou um rolê hoje? Tudo você vai sair com cabelo adequação. incrível, Lógico. O público muda, você tem que mudar o seu... Você ficou uma pessoa muito mais viajada, você tem assunto com as suas clientes, né? Tipo, você já foi pra aprendi fora. com a minha psicóloga, né? Com a Ju, ela falou que esse negócio da libido não é um lance de sexo. Diz que libido, eu não vou saber explicar isso categoricamente, mas libido é uma energia, né, que a gente tem no corpo, que ela pode ser direcionada para várias coisas. Sim. É que a gente traz ela ligada ao sexo, mas ela pode ser colocada num projeto de trabalho, num esporte, ela pode ser... Sim, o tesão tá em várias coisas, né? Em várias coisas. Eu acho que você é o mais viciado em trabalho. Eu acho que você deve ser a pessoa que tem tesão em ficar lá criando. Mas é isso, total, e tem tudo a ver. E tipo... Fala um pouco no microfone que aí fica melhor. Eu fico querendo olhar pra você, como se a gente estivesse na mesa conversando igual a gente faz. Mas, sabe o que eu queria falar? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui está relacionado a habilidades que o profissional precisa desenvolver, que não é só técnica, né? Ele tá relacionado a habilidades que a gente tem que
focar muito para conseguir atingir os nossos objetivos, que é trabalhar o autoconhecimento, né? Trabalhar o atendimento que a gente tem com as nossas clientes, como a gente vai trabalhar as redes sociais e como a gente vai divulgar o nosso trabalho, né? De certa forma, como a gente vai atender essa cliente, né? Como a gente vai se posicionar como marca, porque a gente passa a ser marca. Quando a gente vira profissional, a gente passa a ser uma marca, né? E sabe o que é legal? A gente vai falar sobre tudo isso lá no nosso workshop. Lá no Beauty Fair. Aproveita o jabá, vai. Não, mas eu achei legal, porque, tipo assim, me deu esse insight, porque tudo que a gente falou aqui está relacionado a esses assuntos que a gente vai falar lá na Beauty Fair, no nosso primeiro workshop. Lá no seu Instagram tem um link. Tem link lá no Hair Boss. Mas é muito legal isso, porque é muito bom ver como os profissionais estão se interessando em não só saber fazer técnica, fazer cabelo, porque não é só isso. Existem muitas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas para você atingir o seu sucesso, né? Porque para cada um é um sucesso. Tem uma habilidade que eu acho que ela parece ser a mais simples, mas eu acho que é talvez a que dá mais resultado. Vai além de Instagram, de não sei o que, é uma coisa muito simples, que é a habilidade social. Essa de você saber com quem você fala, que tom você fala, como você fala. Sim. E principalmente nessa transição de cidade, de estado, de você ir para uma região mais nobre, de pessoas com educação superior à sua. Talvez, pelo menos eu, quando eu cheguei nesse lugar, eu me sentia muito inferior, assim, às pessoas, né? Eu não tinha o conforto de falar pau a pau com uma pessoa muito mais educada, muito mais de uma classe social muito mais alta do que eu. E eu aprendi isso, né? Não foi só empiricamente, busquei muito educação, tive treinamentos, li bastante, consegui melhorar isso. E eu ensino isso muito para os meus assistentes. Hoje a minha secretária, eu chamei ela lá fora, né? Ela tá há pouco tempo comigo, para dar parabéns com ela, que eu vi ela recebendo uma cliente na recepção, e ela levou até a cadeira conversando normal, falou do filho dela e pôs na cadeira, tipo assim, não foi, por isso que eu falo que é uma habilidade que parece muito simples, não foi nada demais que ela fez, ela conseguiu buscar a cliente na recepção e colocar na cadeira, conversando com ela como se fosse uma pessoa normal, que é o que é. Porque, no geral, ela vai lá, oi, bom dia, muito prazer, eu sou a Rosana, leva até a cadeira, aceita um café ou uma água. É um texto meio que robótico, duro, assim. Que você tem até, acho que uma borboleta no estômago quando você vai fazer isso, né? Você se sente nervosa. Aí, quando dá algum problema na agenda, que ela coloca 2 clientes no mesmo horário. Aí eu falo pra ela e lá fala com a cliente. E, nossa, parece que ela vai suando frio pra pedir desculpa pra cliente pelo erro dela. E eu forço ela a fazer isso, porque isso tem que virar normal ficar... Claro. Pra uma hora ela conseguir falar normal, que nem foi hoje que ela buscou uma cliente na cadeira e colocou, sem ficar. Aceita um café ou uma água? Daquele texto duro, engessado, sabe? Você estava falando sobre quando você se sentia inferior, né, em relação à educação. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos seres humanos, obviamente, mas a educação, ela que transforma a nossa vida, né, de certa forma. Eu acho que aconteceu isso com você. Aconteceu comigo, obviamente. Você também se sentia assim, às vezes? Então, eu sempre fui muito estudiosa. Eu sou formada em design de produto, então... Mas antes de ser formada em design de produto, antes de ser uma estudiosa, eu já era cabeleireira com 16 anos. Então eu não tinha muitas essas coisas com cliente também, sabe? Eu fui aprendendo com a vida. Eu acho que a educação é que transforma. E eu te agradeço e te parabenizo por estar fazendo todo esse trabalho, que é um propósito muito lindo, que eu também tenho, eu e a Adelaide. E a gente vai se transformar muitas vidas, porque assim, geralmente o profissional cabeleireiro, ele vem da nossa história, ele vem da sua história lá de baixo. E é muito incrível como essa profissão pode transformar muito a vida das pessoas, né? Eu até me arrepio em pensar e me deixa muito feliz da gente poder proporcionar isso para as pessoas, porque geralmente são pessoas que veio lá de baixo e não quer dizer que a gente é melhor que ela estando aqui, não é isso. Virar a chavinha de
da gente buscar e trazer e dar oportunidade, né, de crescimento pra todo mundo. Porque tá aqui, o conhecimento tá aí, ó, tá na internet, entendeu? Todo mundo tem hoje. Eu acho que se você... Um celular. Se você tem vontade, né, de... Força de vontade, de ter um pouquinho mais, de querer ser um pouco mais, de querer ser maior, não aceita o menos, né? Tipo, não aceita morar num lugar que você não gosta, que você não tá feliz, não aceita ter um salário que você não acha que você merece, né? Não aceita comer menos do que o que você precisa, e aí trabalha, ficar inconformado com o lugar que você tá, com o que você tem, o que você é. Ser inconformado é bom, né? Porque te faz correr atrás. Isso é muito legal, muito legal. E que bom que a gente pode, de alguma forma, trazer isso para as pessoas. A gente não teve lá atrás essa oportunidade de estar ouvindo outras pessoas falando sobre isso, né? Não, quando eu comecei a ouvir podcast, não tinha nada a ver com cabelo, mas, cara, foi muito, muito, muito transformador. Porque falam que, né, tem aquele negócio de você é a média das 5 pessoas que você convive, parece uma coisa meio banal, mas acaba se tornando real. Tanto Sim. que foi esse o motivo de eu ter saído da Zona Norte, porque eu tinha aquela cultura enraizada lá. Enfim, eu não sei nem falar do que era, mas... quando eu não tinha essas pessoas pra coisa, eu usava as pessoas dos podcasts, que era muito bem sucedida. Claro. Eu escutava todo dia, pelo menos 2 horas, e aí ia fazendo parte da minha rotina aquilo, e essa era pra mim, na minha cabeça, eram as pessoas que eu convivia. Sim, e isso é muito legal. Tipo, não existe mais aquela coisa de você ter que fazer uma faculdade. Você mesmo cria o seu... somos nós. Você cria o conhecimento que você quer, né? Hoje tá tão fácil de você buscar e aprender, né? Tá tudo aí, na nossa mão. É muito bom fazer podcast com amiga, né? Hoje a gente nem fez passou um pitch aqui, não passou nada, não passou um speech, né? Não conversou antes, não alinhou nada. Eu olhei, vocês viram que eu sempre olho minhas colas no celular, não olhei nada aqui até agora. A hora passou, a gente deu aqui, ó. Eu acho que a gente falou, que a gente se propôs, né? Que era sobre preparar vocês para uma mudança, né? Não dizer que vocês vão ganhar um atalho e vão não passar por tudo isso, vai passar por tudo isso. Sim, né? Resumindo, vai passar pelo turbilhão Só que agora de coisas, vocês vêm vai ter preparadas. crise de ansiedade, vai ter isso e aquilo, mas vai com foco no que você quer. Tira foto do que é negativo, coloca no positivo, vê aí o que você levou de lição do episódio de hoje e deixa um comentário aí, que eu quero saber. Por favor. Agora, Bárbara, dá um recado pra sua audiência aqui, ó, na câmera 3. Ai, meu Deus. Um recado? Do que eu quiser? Quem sabe vira um corte. Do que eu quiser? Do que você quiser. Olha, eu acho que, resumindo, assim, tudo que a gente falou, é buscar, você tentar ter clareza daquilo que você quer. Eu sei que não é fácil, porque, tipo, até hoje eu não sei direito o que eu quero, né? Mas você ter clareza de quem você é e as coisas que te deixam feliz é muito legal. Tipo, a vida é muito legal pra gente ficar perdendo tempo com coisa que não deixa a gente feliz, né? Então, você tendo a certeza dessas coisas, fica muito mais fácil pra você seguir o seu caminho. Buscando conhecimento, indo atrás do que você quer. Vai com medo mesmo, porque é assim que as pessoas mais incríveis, né, conseguem o sucesso esperado por elas. E é isso, acho que de recado, assim, e fala do seu evento de novo aí, pra lembrar eles. Então, onde eles encontram. Olha, a gente tá lá no Hair Boss BR, que é o nosso @. A gente tem um link que vai direto pro site da Beauty Fair. E aí, por lá, você consegue se inscrever no nosso curso, que vai ser um dia totalmente imersivo. A gente vai falar sobre marca pessoal, a gente vai quase dar a mão. Vai ser uma sala VIP, assim, com pouquíssimas pessoas, não vai ter muita gente. Então, a gente vai dar a mão para as pessoas, para elas tentarem se enxergar como marca, se posicionarem. Então, a gente vai dar ferramentas para ajudar essas pessoas, os cabeleireiros, né?
a se enxergarem como marca, a verem quais são os propósitos deles, né? Enxergar qual é o estilo de trabalho para poder mostrar isso para o mundo. A gente vai falar sobre rede social, a gente vai falar sobre atendimento, a gente vai ter convidados incríveis, vamos ter a Ruth Boaz, que ela vai falar sobre temperamentos das clientes, das pessoas, né? Então isso dá pra gente ter mais formas de um atendimento melhor, né? A gente dá pra aprimorar ainda mais o nosso atendimento. A gente vai ter a Poliana, que é uma consultora de imagem, falando sobre a nossa marca, né? O nosso visual, como ele comunica. A gente vai ter o Cauê falando de fotos. E eu e a Adelaide também, né? Falando sobre várias coisas. Eu vou falar sobre atendimento, a Adelaide vai falar sobre posicionamento de marca. Então vão ser muitas coisas ali que envolvem a carreira do cabeleireiro, que não é só técnica, né? A gente não vai falar sobre técnica, não vai ser sobre cabelo. Mas tudo que envolve essas habilidades que a gente precisa ter para ter uma carreira de sucesso, né? Dentro daquilo que a gente busca. É no domingo ou na segunda? Vai ser na terça. Ah, na terça? Acho que é terça, no dia 12 de setembro. Eu também vou ter, só que o meu é técnico, eu vou ter 2 classes de corte lá, mas também nem lembro que dia que é. São 3 dias a feira, domingo, segunda e terça? Domingo, segunda e terça. O meu é um desses dias. Depois você passa para as pessoas, mas o nosso vai ser no dia 12 de setembro. Vai ser muito gostoso, a gente tá super ansiosa para receber os cabeleireiros lá e super disponíveis, né, para ajudar no que for preciso. É isso. E o seu arroba? O meu arroba é Bárbara Rabelo _. Bom, o meu, eu vou estar lá na Beauty Fair também. Tem um dia de classe, a minha técnica. Depois, se vocês entrarem lá no site da Beauty Fair, vocês vão achar também. Não me lembro o dia, mas lá está lá. Que bom. Vocês me encontram no arroba G_Deodato. Esse é o Instagram que eu falo com as clientes. Tem o arroba cabeleireiro.chique, que é onde saem os cortes desse podcast e fala também de educação. E agora tem o novo Corta Bonito, que é o Instagram do melhor curso de corte que tem no país, né? Arroba Corta Bonito. Esse daí não tem nem postagem ali, tem acho que ele é novíssimo. A gente vai começar a trabalhar um pouco mais ele, mas a gente vai dar foco mais quando tiver o evento. Se eu tenho um recado pra... Eu mesmo perguntando pra mim, né? Se eu tenho um recado pra audiência sobre esse lance de mudança. Cara, uma sugestão se prepara antes, tá? Se prepara antes, quando eu digo se prepara antes, financeiramente, psicologicamente, eu acho que você pode apanhar um pouco no caminho e ir aprendendo. Mas se prepara para você passar pelo menos uns 6 meses, que é o tempo de você começar a ter um retorno de cliente, né? Que volta do corte, volta da mecha, 6 meses ali. Então se prepara para manter pelo menos 6 meses, que isso facilita no lance da energia. Lembra que eu falei da energia positiva, energia boa? Se você teve uma quinzena muito ruim, se você tem dinheiro ali preparado, você se preocupa em como ganhar mais dinheiro. Agora, se você não tem dinheiro preparado, você vai ficar se preocupando com conta. Então, se preocupar com conta, você vai atrair só pensamento negativo. Ai, meu Deus, essa quinzena eu não vou conseguir pagar a conta de luz. Ai, essa quinzena eu não vou conseguir fazer mercado direito. Ai, não sei o quê. E isso, você vai trabalhar triste, você vai trabalhar meio pra baixo, você não vai trabalhar com aquela energia pra cima. Se você tem o dinheiro daquela quinzena garantida ali, você vai pra cima pensar em como fazer mais, em como atrair mais cliente, não em como pagar a conta. Então, acho que essa é a minha melhor dica. Boa, arrasou. Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço. Obrigado, cabeleireiros. Amo vocês.